Olá! Gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra na carta aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 ao 10, que diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A carta aos Colossenses é um combate às heresias daquela época, especificamente o gnosticismo nas suas variadas vertentes, assim como o ascetismo e legalismo judaico. Mas eu quero chamar a sua atenção, refletir juntamente com você, nessa perícope que nós lemos inicialmente, capítulo 3, dos versos 1 ao 10, que nos apresenta a transformação na vida de um verdadeiro convertido. Nos apresenta que os que são ressuscitados com Cristo são chamados a viver uma nova vida como evidência, como prova da fé. Como está escrito no capítulo 2, versículo 6 da carta aos Colossenses, que diz: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Essa passagem é bastante interessante porque nos apresenta que, assim como nós abrimos o nosso coração para receber Cristo Jesus, o Senhor, devemos continuar a viver nele. Não basta receber, tem que andar como Jesus andou, tem que seguir as suas pisadas, tem que se portar da mesma maneira como ele se portou, tem que imitar, fazer o que ele fez, seguir o seu exemplo, recebê-lo e continuar a viver nele, evidenciando assim uma verdadeira conversão, evidenciando assim a transformação promovida pelo Evangelho. Também na carta do irmão do Senhor Jesus, lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 18, também nos apresenta que nós mostramos a nossa fé pelas obras. Ou seja, as nossas obras autenticam, testificam a nossa fé. E para que essas obras justas, corretas, a semelhança das obras do Senhor Jesus, elas sejam apresentadas em nossas vidas, nós precisamos fazer aquilo que se encontra no versículo 2 do capítulo 3, que nós lemos inicialmente. Precisamos manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Assim como também está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Precisamos ter os nossos pensamentos em coisas elevadas, em coisas nobres, em outras palavras, nas coisas do alto, nas coisas do céu, porque os pensamentos geram atitudes. Antes de ser uma atitude, uma conduta, uma postura, primeiro se inicia com um pensamento, com uma ideia. Daí a importância de pensar nas coisas corretas, para daí fazer as coisas corretas. Chamo sua atenção agora para os versículos do 5 ao 9, porque esse trecho ele nos apresenta 3 categorias de pecados que a palavra de Deus nos diz que precisamos fazer morrer e abandonar. Não que essa lista apresentada aqui
seja só elas, né, que nós devemos fazer morrer e abandonar. Mas assim, nos apresenta essas 3 categorias que o apóstolo Paulo enfatiza aqui nessa ocasião e que nós vamos estar compartilhando com você. E aí, essas 3 categorias que a palavra de Deus aqui no texto aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 5 ao 9, diz que precisamos fazer morrer e abandonar, são os pecados na área sexual, pecados do descontrole emocional e pecados na área da língua. E a primeira categoria apresentada nesse trecho da área sexual se encontra no versículo 5, quando ele diz: façam morrer. Façam morrer a imoralidade sexual, a impureza, a paixão e os desejos maus. Precisamos limpar nossa mente. Precisamos higienizar a nossa mente desses pecados. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, fala: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Esses desejos que são tão comuns à juventude, nós precisamos fugir deles, a palavra de Deus nos ensina. Mas vale ressaltar que o ato sexual não é um pecado, visto que Deus criou o sexo antes mesmo da queda do ser humano. Como está escrito lá no primeiro livro das Escrituras, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que fala que Deus criou macho e fêmea, os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos sobre a terra. Sendo que o sexo não constitui pecado se praticado dentro do padrão divino, ou seja, no casamento entre um homem e uma mulher e de forma honrosa, como está descrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, que nos diz que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Pois bem, o matrimônio aqui que a palavra de Deus nos diz que deve ser venerado, o casamento que deve ser venerado, isso quer dizer que o casamento deve ser honrado e respeitado. A palavra de Deus ainda fala do leito conjugal. E a palavra leito no grego é koité e significa exatamente a vida sexual. E essa vida sexual desse homem e dessa mulher que são casados, a palavra de Deus nos diz que deve ser sem mácula, acompanhado de uma pureza moral. Infelizmente, não só a sociedade vigente, não só a nossa sociedade, mas noutros tempos é apresentado uma prática sexual distorcida, que eu não vou aqui entrar em detalhes. E no versículo 5 que nós lemos, dos pecados dessa área, ele inicia com a imoralidade sexual, que dispensa qualquer tipo de explicação e comentário, porque o termo ele é totalmente compreensível. Em seguida, ele fala da impureza. A palavra de Deus nos fala da impureza. E é exatamente um estado de impureza moral relacionado com pecados da área sexual. E a palavra de Deus ainda fala para nós fazermos morrer também a paixão, que é sentir intenso desejo carnal, particularmente desejos de ordem sexual. A palavra de Deus nos ensina a fazer morrer esses tipos de desejos imorais, desejos maus, paixão, impureza. E aí a palavra de Deus ainda continua falando agora de uma segunda categoria de pecados. Pecados na área do descontrole emocional. E aí, a partir do versículo 8, apenas a parte A desse versículo, a palavra de Deus nos diz: abandonem a ira, a indignação e a maldade. A ira, o primeiro pecado aqui nesse texto, que nos apresenta o descontrole emocional, a princípio a ira pode não ser
pecado. Se surgir de um sentimento de indignação e de revolta por uma injustiça cometida contra nós ou contra outra pessoa. A princípio, a ira é um sentimento natural que surge, que pode ser totalmente legítimo, justificado, mas o que nós não podemos deixar é que a ira perdure, é que a ira tome raízes, a ira venha a se arraigar em nosso coração, e aí torne-se o vetor, o condutor, aquele que dirige os nossos sentimentos e atitudes. Não, a palavra de Deus ainda fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira, a princípio, pode não ser pecado, mas nós não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, ou seja, que ela tome raízes, que ela dure. Um outro pecado na área do descontrole emocional, ainda no versículo 8, a parte A, fala da indignação. E a indignação, o termo aqui no texto, significa exatamente uma intensa irritação, uma explosão de raiva, um intenso desejo destrutivo. Como isso é comum nos nossos dias, pessoas sem a mínima tolerância, sem a mínima paciência, totalmente tomados por essa explosão de raiva, por esse intenso desejo de destruição para com coisas e até mesmo com pessoas. Pessoas que demonstram esse desejo destrutivo, toda essa indignação, até no falar. E a palavra de Deus nos diz lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que nós precisamos buscar o fruto do Espírito, que é o amor, a bondade, a mansidão e o domínio próprio, contra essa indignação. E aí ele também fala da maldade, porque a ira, a indignação, com certeza nós vamos agir de forma muito maldosa para com o nosso próximo. E essas coisas, a palavra de Deus nos diz que nós devemos abandonar. E uma terceira categoria de pecado que nós encontramos aqui no texto, que também precisamos abandonar, são pecados na área da língua. E ele ainda fala da maledicência, da linguagem indecente e da mentira. É interessante que a maledicência, ela implica em falar de alguém de forma que prejudique ou que ataque a reputação dessa pessoa. Ainda que seja verdade, ainda que seja legítimo, aquilo que eu tenho para falar de alguém se mancha, se prejudica a imagem, a reputação dessa pessoa, eu não devo sair por aí falando, eu não devo propagar, porque isso consiste em maledicência. E nós não devemos ser propagadores do mal, mas conciliadores do bem. Precisamos tomar cuidado para não cair neste pecado, alegando que estamos falando a verdade, mas se mancha, se prejudica a imagem de outra pessoa, isso é maledicência. E a palavra de Deus ainda nos fala que devemos abandonar a linguagem indecente. E essa linguagem indecente é a linguagem obscena, a linguagem vergonhosa, uma linguagem vulgar. Quantos cristãos, quantos que se reivindicam cristãos e que têm esse tipo de linguagem, um vocabulário vulgar, vergonhoso, uma linguagem obscena, indecente. A palavra de Deus nos diz lá na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 8, que a nossa linguagem deve ser sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal para falar, para dizer contra nós. É interessante que a nossa fala pode servir
de acusação contra nós, pode prejudicar a nós mesmos se nós não tomarmos cuidado. A palavra de Deus nos ensina que a nossa linguagem deve ser sã e irrepreensível. Uma linguagem sã é uma linguagem útil, é uma linguagem exata, é uma linguagem benéfica. Precisamos fazer uso da nossa linguagem, da nossa fala, dessa forma, de forma útil. Quantos crentes com linguagem, com a fala, com a conversa, sem a mínima utilidade, totalmente tomada por futilidades. Nossa linguagem deve ser sã e ainda irrepreensível, ou seja, uma linguagem que não pode ser criticada, uma linguagem que está acima de críticas e de censuras. Olha só como deve ser a linguagem do cristão. Sã e irrepreensível. E a palavra de Deus ainda fala que nós devemos abandonar também a mentira, no versículo 9. E no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o apóstolo João, no capítulo 8, versículo 44, fala que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E em poucas palavras, aquele que mente, aquele que vive na prática da mentira, se coloca debaixo da paternidade do diabo, porque ele é o pai da mentira. Portanto, precisamos abandonar todos os pecados. E neste texto aqui que nós lemos, que nós falamos hoje, especificamente os pecados na área sexual, do descontrole emocional e da língua. Versículo 10, para encerrar, fala que devemos nos revestir do novo, da nova criatura, da nova natureza. Devemos nos revestir do novo que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Que o nosso Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza a cada dia tomarmos essas vestes da nova natureza, dessa natureza regenerada, recriada ali na cruz do Calvário através do sacrifício do Senhor Jesus, e que possamos a cada dia ser transformados à imagem do Senhor Jesus. Amém.